Olá, hoje nós vamos estudar as séries uniformes perpétuas, né? Lembre-se que nós já estudamos as séries uniformes finitas e agora vamos estudar as infinitas. Nós vimos lá na aula 13 que nas séries perpétuas o número de termos é indeterminado, tá? Então a gente considera um número infinito de termos, ok? E aí nós vamos tratar agora das séries perpétuas que são uniformes. Lembrem-se que séries uniformes são séries que têm, né, todos os termos, todos os PMTs iguais, de mesmo valor, e todos os períodos também iguais. Períodos são os intervalos entre dois termos consecutivos, tá certo? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai considerar uma série uniforme perpétua postecipada, inicialmente, termos iguais a PMT, tá? A gente vai representar, então, essa série uniforme perpétua postecipada num fluxo de caixa. Vai considerar que a unidade de tempo do fluxo aí é a mesma unidade do período da série. E vai considerar também uma taxa de juros, tá? Com unidade de tempo também igual ao período da série. Exatamente como nós fizemos no caso das séries finitas. A diferença do fluxo de caixa de uma série perpétua é que para indicar, né, que na verdade este fluxo aí não é composto de 4 PMTs, mas de infinitos, a gente representa a escala, né, de tempo de uma série perpétua como um semi-eixo. Então aquela setinha, né, lá no final, indica exatamente isso, que a série é perpétua, tá? Então tem o PMT1, né? Tem o PMT na data 1, que a série é postecipada, primeiro termo na data do primeiro período, tem o PMT na data 2, um PMT na data 3 ou na data 4 e continua. Outro PMT na data 5, na data 6, na data 7, reticências, etc. Né? Esse semi-eixo, essa seta aí, indica exatamente que a série é perpétua, ok? O que nós vamos fazer com essa série? A gente vai calcular o valor presente, tá? Nós já sabemos calcular valor presente, não é? De uma série de capitais. Valor presente é obtido deslocando todos os PMTs, não é? No caso, para a data zero, e somando. Então, a gente vai fazer isso, tá? Observe que o primeiro PMT, né, que está na data 1 período, é deslocado para a data zero, dividindo por 1 mais i elevado a 1. O PMT que está na data 2, a gente vai dividir por 1 mais i ao quadrado, o seguinte por 1 mais i ao cubo, depois i mais i a quarto, o próximo vai ser PMT dividido por 1 mais i a quinta, etc. Tá? Então, as reticências aí indicam que, na verdade, essa é uma soma de infinitos termos, tá? Aí a gente coloca o PMT em evidência. Quando a gente coloca o PMT em evidência e a gente olha essa soma de infinitos termos, né, que está aí entre os colchetes, a gente observa que aí, assim como no caso da série finita, se trata também de uma progressão geométrica. A diferença é que agora é uma progressão geométrica com infinitos termos, tá certo? Então a gente tem uma soma de uma progressão geométrica infinita, tá certo? Observe que o primeiro termo é 1 sobre 1 mais i, o próximo é este primeiro termo multiplicado pelo mesmo 1 sobre 1 mais i, né? Você multiplica 1 sobre 1 mais i vezes 1 sobre 1 mais i, dá 1 sobre 1 mais i ao quadrado, multiplica de novo por 1 sobre 1 mais i, vai dar 1 sobre 1 mais i ao cubo, que é o próximo termo, etc. Tá? Então, a gente pode afirmar que aí essa soma entre os colchetes, né, é a soma dos termos de uma PG infinita, de uma progressão geométrica infinita. Tá? E é uma progressão geométrica cuja razão e primeiro termo são os dois iguais a 1 sobre 1 mais i, tá certo? Então, tanto o primeiro termo quanto a razão correspondem ao valor 1 sobre 1 mais i. A fórmula, né, que a gente vai usar é a fórmula da soma dos termos de uma PG infinita, que é exatamente igual a A1 sobre 1 menos Q, ok? Bom, então a gente vai ficar com o seguinte. PV igual a PMT vezes aquela soma que estava lá entre colchetes, aquela soma daqueles infinitos termos, a gente vai substituir então pela fórmula que está ali. A1, que é 1 sobre 1 mais i, dividido por 1 menos Q, que também é 1 sobre 1 mais i, tá? A gente vai simplificar isso aí. Observe que a gente vai deixar o numerador como ele está. No caso do denominador, a gente tira o MMC aí para fazer essa operação, né? MMC é 1 mais i, reduz ao mesmo denominador, faz 1 mais i dividido por 1 mais i vezes 1 mais i, e depois 1 mais i
dividido por 1 mais I dá 1, vezes 1, 1, fica menos 1, né? Que tem um menos ali da subtração. E aí a gente pode simplificar agora. Primeiro simplificando aí, dividindo tudo por 1 mais I, né? Dá para cortar esse 1 mais I. E aí no denominador a gente fica com 1 mais I menos 1, que dá I, né? Então a gente fica com uma situação, uma fórmula muito simples. A gente fica com PV igual a PMT vezes 1 sobre I. Ou seja, PV igual a PMT sobre I, tá bom? Essa fórmula, então, vamos relembrar. O que ela faz mesmo? Quando você pegar o valor de PMT e dividir por I, o que você vai estar obtendo? Você vai estar obtendo a soma dos infinitos PMTs da série perpétua uniforme pós-antecipada. Você está deslocando infinitos PMTs dessa série para a data zero e somando, tá certo? Vamos fazer um exemplo para ver se fica mais claro isso aí para vocês. O exemplo é o seguinte. Primeiro exemplo, exemplo 1. Uma instituição receberá uma doação que permitirá, ao final de cada mês, uma retirada no valor de 60 mil por tempo indeterminado. Então, observe. Você vai receber uma doação que vai lhe permitir fazer retiradas ao final de cada mês. Esse ao final de cada mês indica que a série é pós-antecipada. Você recebe a doação hoje, ao final do primeiro mês, você faz a primeira retirada de 60 mil. Depois, do final do segundo mês, outra retirada de 60 mil. Todas as retiradas iguais. Essa série ela é pós-antecipada e é uniforme. E como essas retiradas vão ocorrer por tempo indeterminado, ela é uma série perpétua, ok? E aí é o seguinte, considerando a taxa de juros média mensal de 0,6%, vamos calcular o valor presente dessa doação. Eu quero saber o seguinte, quanto é o PV, né, dessa série uniforme perpétua pós-antecipada? Num fluxo de caixa, seria isso. Eu quero saber o PV na data zero, conhecendo essas retiradas de 60 mil pós-antecipadas, começando no mês 1, aí vem uma retirada no mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6, infinitas retiradas, tá certo? Isso é a aplicação direta da fórmula que nós acabamos de deduzir, porque essa série é uma série pós-antecipada, né? E aí a gente vai aplicar a fórmula. PV igual a PMT, que é 60 mil, dividido pela taxa 0,6, dividido por 100, fica 0,006, e isso dá exatamente 10 milhões. Isso significa, né, que esse PV de 10 milhões, aplicado a 0,6%, tá, vai te dar condição de fazer retiradas mensais de 60 mil pós-antecipadas por tempo indeterminado. Isso é fácil da gente compreender, né? Observe o seguinte, PV é 10 milhões. Se você aplica 10 milhões a 0,6%, 0,6% de 10 milhões é 60 mil. Então, 0,6% é a taxa mensal. Você calcula 0,6% de 10 milhões, dá 60 mil, vai ser o juro do primeiro mês. Aí você retira, continua com os 10 milhões. Passa mais um mês, ele rende de novo 0,6%, que vai dar de novo 60 mil. Você retira, continua com os 10 milhões, tá certo? Então, o saldo vai permanecer constante, porque o que você está retirando é exatamente o juro que rendeu, e isso vai lhe permitir fazer essa retirada perpetuamente, tá? É assim que funciona a série perpétua uniforme, ok? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos seguir um caminho semelhante ao que fizemos para séries finitas. Deduzimos a fórmula do valor presente para a série uniforme perpétua pós-antecipada. A gente vai usar agora esta fórmula para calcular também o valor presente de séries uniformes perpétuas antecipadas ou diferidas. Tá certo? Que foi o mesmo caminho que nós percorremos lá nas séries finitas. Tá certo? E aí, basta observar uma coisa. Observe essa fórmula, não é? Ela é a fórmula foi deduzida para a série pós-antecipada. Então, quando você faz PMT dividido por I, o que você está calculando? O valor dessa série, exatamente em que data? Na data um período antes da data do primeiro PMT. O primeiro PMT está na data 1, porque é pós-antecipada, o PV vai cair exatamente um período antes, que aí é, no caso, a data 0. Tá certo? Mas e se você usar essa fórmula agora para uma série uniforme perpétua que não seja pós-antecipada?
Vamos a isso, tá? Então, a gente vai utilizar essa fórmula para obter valor presente para séries uniformes perpétuas antecipadas e diferidas, ok? E o que acontece? Se a série é uniforme perpétua, você pode calcular o valor da expressão PMT sobre I. Quando você calcula este valor, este PMT sobre I, que eu estou chamando agora aí de X, não é? Porque ele não necessariamente vai estar na data zero, porque é uma série perpétua uniforme qualquer, não necessariamente postecipada. Em que data vai estar esse PMT sobre I? Exatamente é o valor da série na data um período antes da data do primeiro termo. Tá certo? E aí você, se a série não é postecipada, isto não é o zero, você identifica que data é essa, um período antes da data do primeiro termo, e aí depois você desloca esse valor para a data zero, se seu objetivo é calcular o valor presente, tá? Vamos exemplificar agora. Exemplo 2. Uma pessoa recebe um prêmio no valor de 8 milhões e pretende fazer uma aplicação à taxa de juros exponencial de 1% ao mês, com o objetivo de fazer retiradas mensais constantes por tempo indeterminado. Por tempo indeterminado, e diga que a gente está tratando, então, de uma série perpétua, não é? Ok? As retiradas são constantes, ela é uniforme, tá certo? São mensais, a taxa já está ao mês, tá? E aí nós vamos calcular o valor das retiradas considerando duas situações. Uma, que as retiradas mensais sejam antecipadas, quer dizer, a primeira retirada será feita na data zero, tá? E a outra situação é com as retiradas mensais começando 60 dias, ou seja, 2 meses após o início da aplicação, tá? Então vamos começar com a letra A, que é o caso da série antecipada, tá? Você vai fazer retiradas, mas a primeira vai ser na data zero, ok? Observe que a gente pode aplicar a fórmula de postecipada para essa série, mesmo ela sendo antecipada, porque ela é uniforme e perpétua. Então, eu posso calcular PMT sobre I. A questão é, quando eu calcular PMT sobre I para esta série antecipada, este valor estará em que data, não é? E aí, como a gente disse antes, na data um período antes, o período dessa série é mensal, então, um mês antes da data do primeiro PMT. Um mês antes da data zero vai ser a data menos 1. E é isso que nós vamos fazer, tá? 80 mil está na data zero, aplica a fórmula, não é? Sobre esses infinitos PMTs começando no zero, faz PMT sobre I, este valor, nesse caso, vai estar na data menos um mês, tá? Como eu quero igualar a 8 milhões, eu falei 80 mil, né? Mas são 8 milhões. Como eu quero igualar a 8 milhões que está na data zero, eu tenho que deslocar esse valor da data menos 1 para a data zero. Como é que eu faço isso? Multiplicando por 1,01. Por 1 mais i elevado a 1 mês. Desloco do menos 1 para o zero. Como é para uma data futura, é para frente, é multiplicando. Tá certo? E aí, desse modo, eu posso calcular agora o valor dessas retiradas, tá? Antecipadas, começando no zero. Calculo o PMT, faço 8 milhões vezes 0,01 dividido por 1,01, tá? E obtenho, então, 79.207,92. Lembrem-se que se essas retiradas fossem postecipadas, né? 8 milhões aplicado a 1% ao mês, a retirada sendo postecipada, eu vou retirar exatamente o juro de 1% sobre 8 milhões, que dá 80 mil, né? Natural que se eu comece a retirar na data zero, eu deixo de ter, né, um capital de 8 milhões, desculpe, eu deixo de ter um capital de 8 milhões se eu começo no zero, então a retirada vai ser menor que 80 mil. Por isso que a gente encontrou esse 79.207, como era esperado, que fosse menor do que 80 mil, que seriam as retiradas se a série fosse postecipada, tá bom? Vamos então agora para o item B. O item B é o seguinte: os 8 milhões na data zero, né? E aí você só vai fazer a retirada no mês 2. Vai começar as retiradas, as retiradas mensais, né? Infinitas retiradas mensais na data 2 meses. É muito natural que, neste caso, a gente vai ter retiradas maiores que 80 mil. 80 mil seria a retirada se a primeira fosse no mês 1. Eu não vou retirar nada no mês 1. Vai render juros do primeiro mês e eu não vou retirar. Então, quando eu começar a retirar no 2, o meu saldo não vai ser mais 8 milhões, já vai ser maior. Tá bom?
Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? A mesma coisa. Eu vou aplicar a fórmula, não é? Vou botar 8 milhões de um lado, que é o valor desse fluxo na data zero. E do outro lado, eu vou aplicar a fórmula de série uniforme, não é? Perpétua, pós-antecipada. Essa série não é pós-antecipada, o valor não vai estar no zero. Pego esses infinitos PMTs que estão aí, não é? E divido por 0,01. Isso aqui vai estar na data um período antes da data do primeiro PMT. O primeiro PMT está na data 2 meses, o período é mensal. Então, isso aqui vai estar na data 1 mês. 1 mês antes do mês 2, correto? E aí agora, para igualar 8 milhões, eu preciso fazer o quê? Colocar isso na data zero, né? Um capital que está na data 1 mês e eu quero deslocar para a data zero, eu vou dividir por 1 mais I mensal elevado a 1, tá? Eu vou escrever aqui, ao invés de dividido por 1,01, eu vou escrever vezes 1 sobre 1,01, que dá exatamente no mesmo, correto? E aí eu vou achar o valor de PMT como sendo 8 milhões vezes 0,01 vezes 1,01. E aí eu acho 80.800. Tá certo? Como as retiradas maiores que 80 mil, como já era esperado. Ok? Bom, vamos para o próximo exemplo, terceiro e último exemplo. É um exemplo muito comum, não é? No caso de tratar de séries perpétuas, que é o caso da Previdência. Tá certo? Vamos lá, vamos ler. Pensando em garantir uma renda mensal no futuro, uma pessoa contribuiu durante 20 anos para um plano de previdência privada com 240 depósitos mensais de 350, remunerados a uma taxa de juros fixa de 0,7% ao mês. Então, olha só, no caso de uma previdência privada, tem o primeiro momento, que são as contribuições. Você vai ficar contribuindo durante algum tempo, no caso aqui 20 anos, são 240 depósitos mensais, tá certo? E eles vão ficar rendendo 0,7% ao mês. Aí o exercício ainda diz o seguinte, não foram feitas retiradas durante todo esse tempo, tá? E 1 mês após o último depósito, exatamente 1 mês depois que faz o último depósito, daqueles 240 depósitos de 350, ele passa a receber um benefício mensal com prazo indeterminado. Então, esta série dos benefícios vai ser uma série perpétua. A série das contribuições é uma série finita. Ela tem 240 termos de 350. Mas a série dos benefícios, ela é perpétua, ok? Então, ela passa a receber esse benefício por tempo indeterminado e a gente quer saber o valor do benefício, tá? Então, a primeira coisa a fazer é representar essa situação e observem que agora a gente vai ter 2 séries, uma finita, não é, das contribuições e uma outra série perpétua dos benefícios. Vamos lá para o fluxo. Eu estou supondo que a operação inicia com o primeiro depósito, então, desses 240 depósitos mensais, estou supondo começar no zero. Se você supor começar, não vai fazer diferença, tá bom? Neste caso, não vai fazer nenhuma diferença. Estou supondo no zero. Se são 240 depósitos começando na data zero, o último vai estar na data 239, não é? Então, do 0 ao 239 são 240 depósitos de 350, correto? Exatamente 1 mês após eu fazer o último depósito, que vai ser no mês 240, eu vou começar a receber o benefício. E aí eu vou receber benefício a partir da data 240 mensalmente por tempo indeterminado, correto? Tá aí a série dos benefícios como uma série perpétua, setinha lá na ponta indicando, não é, que isso aí vai continuar por tempo indeterminado, vai continuar infinitamente, tá bom? O que a gente tem que fazer nesse caso? Observe que eu tenho que acumular um capital que vai me garantir esses benefícios. Esse capital que eu acumulo é exatamente o valor futuro das contribuições que eu fiz. Tá? Então, todo exercício desse tipo, você tem 2 etapas. Uma, calcular o valor futuro das contribuições. Esse valor futuro das contribuições é que vai ser o valor presente das retiradas, tá? Dos benefícios. Então, o FV da série finita vai ser o valor presente da série perpétua. Você só tem que ver se as datas estão ajustadas, tá? Se não tiver, faz o ajuste usando o deslocamento.
Então, vamos lá. Primeiro passo, vamos calcular, então, qual é o valor acumulado, né, com esses 240 depósitos de 350, rendendo 0,7% ao mês. Aplico a fórmula de valor futuro que a gente já conhece. FV igual a PMT 350 vezes 1 mais a taxa, 0,7 dividido por 100, 0,007. Então, 1,007 elevado a 240 menos 1 sobre 0,007. 240 aí é o número de depósitos, tá? Este valor dá aproximadamente 216.712,23. Observe que quando a gente usa essa fórmula de valor futuro, né, a gente encontra o valor da série na data do último PMT, correto? A data do último PMT aí, no caso, é a data 239 meses. Então, este valor está na data 239 meses e ele é o valor futuro dessa série das contribuições, mas ele é o valor presente da série dos benefícios, que é a série perpétua. Então, este é o PV da série perpétua, 216.712,23. E observe que ele está exatamente um mês antes do primeiro PMT da série perpétua. Então, agora eu vou fazer a aplicação direta da fórmula de pós-antecipada sem precisar fazer nenhum deslocamento. Observe, 216.712,23 é o PV da série perpétua, está na data 239, tá certo? Aplico a fórmula PMT sobre I. PMT eu quero calcular, o I é 0,007. Este valor PMT sobre I está exatamente aonde? Um mês antes da data do primeiro PMT. Primeiro PMT na data 240, primeiro benefício. Um mês antes é exatamente a data 239, onde está os 216.712,23. Tá certo? Então, não tem nenhum deslocamento para fazer, tá? E aí eu só tenho que fazer o seguinte, calcular o PMT, tá? Calculo o PMT e encontro aproximadamente 1.516,99, ok? Então, este é o valor do benefício que essas 240 contribuições de 350 remuneradas a 0,7% ao mês vão me garantir por tempo indeterminado. Isso encerra a nossa aula, então, de séries perpétuas, tá? Um abraço para vocês.